se você tem uma exponencial na função, a transformada de Laplace dela vai sofrer um deslocamento. E o deslocamento vai ser igual a constante que multiplica a variável dentro da exponencial, que multiplica a função. Aí a gente vai ver o outro agora. É um teorema também, que é o seguinte. Seja f de s a transformada de Laplace de uma certa função f de t. A gente vai dizer que f de t é a função no espaço t. E f de s é a função no espaço s. A gente pode dizer que são representações da mesma função em espaços diferentes, grosso modo. Bom, então, o que a gente vai mostrar é que, primeiro, né, a transformada de Laplace de t multiplicado por essa função, f de t, é igual a menos a derivada da função da transformada de Laplace de f em relação a s, no espaço s. Então, a gente tem uma função f de t e calcula a transformada de Laplace dela, vai ser igual a f de s. Se essa função aqui estiver multiplicada por um t, que é a variável da função, a consequência disso é que a transformada de Laplace agora vai ter que ser derivada, tá bom? E vai trocar o sinal. Além disso, né, também isso e isso daqui também vai ser verdade. A transformada de Laplace de t ao quadrado, multiplicado pela função, vai ser a segunda derivada da transformada de Laplace em relação a s, sem trocar o sinal agora. Ou seja, né, cada vez que você multiplica a variável da função pela própria função aqui, o resultado disso na transformada de Laplace é uma derivada. É derivar a função e trocar o sinal. Você multiplica por t duas vezes, ou seja, t ao quadrado. Você vai trocar o sinal duas vezes e vai voltar a ser o sinal original, mas vai derivar duas vezes. A gente pode colocar aqui na tabela também. E aí vamos só fazer a demonstração disso, né? Se você tem aqui uma função f de t e aqui a correspondente dela no espaço S, você multiplica essa função por t, o que acontece é que essa função aqui, você tem que calcular a derivada dela em relação a S. E se você tem t ao quadrado, multiplicado pela função, o resultado, aliás, aqui tem que trocar o sinal também. O resultado é que você tem que ter a segunda derivada, e aí não precisa mais trocar o sinal, porque trocou duas vezes o sinal e voltou para o que era antes. Então, vamos fazer a demonstração disso daqui. Aí vamos partir da definição. Seja a transformada de Laplace da função f de t, dada por essa expressão aqui, por essa integral. F é a transformada de Laplace de f. Então, a transformada de Laplace de t vezes f de t, onde tem f de t, eu vou colocar t vezes f de t. E aí eu posso colocar esse t para cá. Agora, olha só, né? Sabendo que a derivada em relação a s de exponencial de menos st, a derivada da exponencial é ela própria, e aí pela regra da cadeia, né, você tem que derivar o argumento da exponencial também, em relação a s aqui. Aí, derivando em relação a s, vai dar menos t. Isso é a derivada da exponencial de menos st. Então, multiplicando tudo por menos 1 aqui vai ficar mais, e aqui vai ficar menos. Aí, repara no seguinte, ó, essa parte aqui, ó, dentro da transformada de Laplace, está repetida aqui. Ó. Então, a transformada de Laplace, de t vezes f de t, eu posso trocar essa parte aqui que está destacada em vermelho por isso daqui, ó, menos a derivada em relação a s da exponencial. O menos eu vou colocar aqui para fora, e a derivada eu vou colocar aqui dentro. Agora, nota o seguinte, né? Essa derivada está sendo feita em relação a S. E a integral está sendo feita com relação a t. Portanto, a variável de integração e a variável da derivada são distintas aqui. Né? Eu posso inverter essas operações de integração e de derivação, já que a exponencial é uma função bem comportada. Né? A derivada, que é em relação a S, eu posso tirar aqui de dentro da integral, porque a variável de derivação não é a mesma de integração. A integral é feita em relação a t, a derivada é feita em relação a s. Portanto, eu posso trocar a ordem da derivada e da integral. E aí, ó, o que sobrou aqui, né? Essa integral aqui, que está dentro da derivada, nada mais é do que a transformada de Laplace. Opa!
Esse t não tem mais ele aqui, né? O t que entrou aqui, eu passei para cá, para a esquerda da exponencial, né? Agora sim, né? Isso aqui, essa integral, agora sim, né, é a transformada de Laplace da função f de t. Então, isso aqui nada mais é do que menos a derivada da transformada de Laplace de f de t, que é quem a gente está chamando de f de s. Portanto, a transformada de Laplace de t, f de t, é igual a menos a derivada dessa transformada de Laplace aqui, que é o f de s. Conforme a gente queria demonstrar, né? Vou fazer aqui como o guidorizo, né? Fica a cargo do estudante demonstrar o restante do teorema. Aí tem uma generalização para essa fórmula, né? De modo geral, a transformada de Laplace de uma função multiplicada por t elevado a algum n, onde n é um número natural, vai ser sempre igual a menos 1 elevado a n. O que significa menos 1 elevado a n, né? Se n for um número par, dá 1 positivo. Se for um número ímpar, aí dá menos 1. Ó, aqui t elevado a 1 é um número positivo, né? Então troca o sinal. Aqui onde é t ao quadrado, 2 é um número positivo. Portanto, não troca o sinal, aí fica mais aqui. Se a gente fizer para t elevado ao cubo, aí vai trocar o sinal, vai ficar menos. Então, menos 1 elevado a n vezes a derivada de ordem n da transformada de Laplace. Isso pode ser demonstrado por indução, tá bom? Então, eu vou até colocar aqui na nossa tabela também. Nota que essas duas aqui, né, são casos particulares dessa, tá? Eu faço n igual a 1, nessa última linha, eu obtenho essa situação. Se eu faço n igual a 2, aí eu tenho essa situação aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Calcule a transformada de Laplace de t vezes seno de 2t. Aí, olha, a gente verifica, olha só, tem um seno aqui, que se fosse só o seno, eu saberia a transformada de Laplace, bastaria olhar aqui na tabela, né? Só que está o seno multiplicado por t. E agora eu já sei que se tem t multiplicando uma função, o resultado disso vai ser uma derivada no espaço S. Então, eu calculo a transformada só do seno, ignorando o t, e aí depois eu pego o resultado e derivo em relação a S. E troco o sinal, né? Tem que lembrar de trocar o sinal. Sabendo que a transformada do seno é, só pegar aqui na tabela, isso daqui. Aí o A aqui é 2, então vai ficar 2 aqui, aqui 2 ao quadrado, que é 4. Essa é a transformada do seno. Então, a transformada de t vezes o seno vai ser igual a menos a derivada em relação a S da transformada do seno. Aí eu calculo essa derivada aí, né? Aí pode aplicar aqui a regra do quociente, né? Vai ficar o seguinte. Deriva a função de cima, que vai dar 0, então nem vou colocar, multiplica pela de baixo. Menos, aí mantém a de cima e deriva a de baixo. Derivar essa função aqui de baixo em relação a S, vai dar 2S. Aí já tem 2 aqui, vai então ficar 4S. Tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado, sem derivar. Essa é a transformada de Laplace de t vezes o seno de t. Seno de 2t, perdão. Menos 4 vezes S, dividido por S ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Vamos calcular uma envolvendo o cosseno. T vezes cosseno de 3t. Eu vou colocar t ao quadrado. É a mesma história, né? Está aqui uma função que eu sei calcular a transformada de Laplace e ela está multiplicada por t ao quadrado. Portanto, eu sei calcular a transformada de Laplace da função toda. Eu calculo a transformada do cosseno sozinho. A transformada do cosseno sozinho é igual a quanto? Se eu não me engano, é S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, né? Aí o A é igual a 3. Isso aparece A aqui e está elevado ao quadrado, portanto é 9. Essa é a transformada de Laplace do cosseno de 3t. Aí, só que não é o cosseno que eu quero a transformada de Laplace, é o cosseno vezes t ao quadrado. Então, essa transformada de Laplace aqui, aí está multiplicado por t ao quadrado, não? Quando multiplica por t ao quadrado, é só calcular a segunda derivada. Aí tem que calcular, então, a segunda derivada aqui, ó, da transformada do cosseno, que é essa daqui.
Aí vamos calcular a primeira derivada, né? A segunda derivada é a mesma coisa que a derivada, né? Da função. E aí tem que aplicar aqui a regra do quociente, né? Vamos lá, né? Deriva a de cima e conserva a de baixo. Derivando a de cima vai dar 1. Aí conserva a de baixo, é só multiplicar por 1, vai dar ela própria. Menos. Aí agora a de cima e deriva a de baixo. E a derivada da de baixo vai dar 2s. Como já tinha o s aqui da regra do quociente, vai ficar 2s ao quadrado. Tudo isso dividido pela de baixo, elevado ao quadrado, sem derivar. Mais 9, tudo isso elevado ao quadrado. Essa é a derivada da função. Aí tem que calcular a derivada de novo, tá? Antes disso, dá para simplificar aqui, né? Esse numerador tem s ao quadrado, aqui, não é? Menos 2s ao quadrado. Então, tem 1 menos 2, que é menos 1. Aí, pode calcular a derivada dessa expressão aqui, né? Que já está menor. Elas são iguais. Deriva de cima, que vai dar menos 2s, e conserva a de baixo. Menos. Aí, a de cima agora conserva, né? E deriva a de baixo, pela regra da cadeia. O 2 vem para cá multiplicando, todo esse parênteses, e depois multiplica pela derivada que está aqui dentro, né? Então, vai ficar 2 vezes o parênteses todo, que multiplica a derivada do que está lá dentro, em relação a s, que é 2s. Aí, tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado sem derivar. A função de baixo é essa daqui, ela já está ao quadrado, né? Então, se elevar ao quadrado de novo, vai ficar elevado à quarta potência. Vamos ver o que dá para ajeitar aqui, né? Vamos abrir esse produto notável, né? O primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Agora sim posso distribuir esse 2s aqui para dentro. S vezes s é a quarta é s é a quinta. 2 vezes 18 é 36. E s vezes s ao quadrado, s ao cubo. 2 vezes 81 é 162, né? Aí tem o menos aqui fora, né? Tem que ser distribuído para todo mundo. É todo mundo positivo, então vai ficar todo mundo negativo. Aqui dá para fazer o seguinte, para trocar esse sinal de menos, é só inverter a ordem dessas parcelas aqui. Em vez de ficar 9 menos s ao quadrado, eu posso colocar s ao quadrado menos 9. E aí isso troca o sinal. Com isso eu identifico que esses dois parênteses aqui, né, é o produto de uma soma por uma diferença, né? E antes disso tem esse 2 multiplicando esse 2 aqui, que vai ficar 4. E aqui a diferença multiplicada por uma soma, que é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. O primeiro ao quadrado, né? É s ao quadrado. E quando elevar ao quadrado de novo, vai ficar s elevado à quarta. E o segundo é 9, 9 ao quadrado é 81. E aí não precisa mais desse outro aqui. Multiplica por 4s, todo mundo aqui dentro vai ficar s vezes s a quarta é s a quinta, menos 4 vezes 81. Não tem necessidade de parênteses aqui. E agora é só simplificar o que dá para simplificar, né? Tem menos 2 s a quinta com mais 4 s a quinta. Eu vou trazer essas parcelas de s a quinta para ficarem todas juntas aqui. Aí esse menos 2 com 4 vai ficar 2 positivo, né? Então vai ficar 2 s a quinta só. Não tem ninguém com s ao cubo, então deixei ele aqui. E aí os que tem s só, né? É só somar essas duas parcelas aqui. 162 mais 324, né? Os sinais são iguais, então soma, né? Vai ficar 486. Aí, ó. Finalmente, é isso aqui, ó. Só falta uma agora, que é a seguinte, né? Vamos colocar como um teorema também. Então, considere aqui uma transformada de Laplace de uma função genérica, f de t genérica. O que acontece, se a gente quiser calcular a transformada de Laplace da derivada dessa função? Isso vai ser igual ao quê? Vai ser s multiplicado pela transformada de f. Só que aí adiciona uma constante aqui, né? Que é essa daqui, ó, que é a função, sem calcular a transformada de Laplace, a função original, tá bom? Calculada em zero.
E, além disso, a transformada de Laplace da segunda derivada vai ser o quê? S ao quadrado multiplicado por f de s, menos s multiplicado pela função calculada em zero, menos a derivada da função calculada em zero. Olha só, né, tem uma certa correspondência aqui, né, entre a transformada de Laplace de t vezes uma função e a transformada de Laplace da derivada da função. Então, vamos colocar aqui na nossa tabela também. Ora, a transformada de Laplace de f de t é f de s. Mas aí, se tiver a derivada aqui, aí multiplica aqui por s e subtrai uma constante, que é a função calculada em zero. E também, né, novamente aqui, né, a transformada de f de t é f de s. Mas se eu calculo a segunda derivada, o resultado é que aqui aparece s ao quadrado, menos s multiplicado pela função no zero, menos a derivada da função em zero. A correspondência que eu estava dizendo era o seguinte, ó, no espaço t, multiplicar a função por t implicava no espaço S em uma derivação da transformada de Laplace. Aí, por sua vez, uma derivação no espaço T vai implicar em multiplicar a transformada de Laplace pela variável, né? É quase como se fosse uma correspondência, né? Aqui a função é T, a função é F, a variável é T. Multiplica a função pela variável, na transformada de Laplace, isso se traduz como uma derivada. Por outro lado, se você calcular a derivada da função, na transformada de Laplace, isso se traduz multiplicando pela variável. Multiplicar pela variável em t se traduz numa derivada em s. Da mesma forma, uma derivada em t se traduz como multiplicar pela variável em s. A correspondência não é exatamente igual, né? Porque primeiro aqui troca o sinal, né? E segundo, nessa transformada da derivada surgem essas constantes aqui, né? A função em zero, a derivada em zero, né? Mas fica semelhante, não é? Aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer a demonstração aqui para a derivada de primeira ordem. Vamos pegar aqui a definição da transformada de Laplace, certo? De uma função qualquer. Então, nota que isso vale para qualquer que seja f de t. Então, eu vou pegar essa definição e vou aplicar para f' de t. Onde tem f, eu vou colocar f'. E aí eu tenho que calcular essa integral aí agora, né? Vamos aplicar a integração por partes aí. Vamos chamar u igual a essa exponencial aqui. E dv, vamos chamar de f' de t dt. Portanto, né, o du vai ser a derivada de u em relação a t. Portanto, a derivada é ela própria e pela regra da cadeia, multiplica aqui por menos s, vezes dt. E aí o v vai ser a integral de dv. Ora, a dv é a derivada, então a integral vai ser a própria função. Se eu estou integrando a derivada de uma função, o resultado vai ser a própria função. Portanto, v igual a f de t. Daí, a transformada de Laplace aqui, que a gente quer calcular, vai ficar u vezes v, e aí isso tem que estar tomado no limite de integração, tá bom? Que é de 0 a infinito. Menos a integral, de 0 a infinito também, de v du. Aí du está negativo aqui, né? Esse menos, com menos da integração por partes, vai ficar mais aqui, eu já vou trocar. v du, que é f de t. Du é tudo isso daqui, como eu já troquei o sinal, eu não vou levar ele para lá. Aí eu vou colocar o f aqui, depois da exponencial, ó, ficou isso daqui. Aí eu vou colocar esse f para depois da exponencial. Está todo mundo se multiplicando, então posso alterar a ordem dos fatores aí, sem problema nenhum. E esse s aqui é constante para essa integral, tá bom? Porque a integral é feita em relação a t. Posso colocar aqui para fora. E aí a gente tem o seguinte, ó. Tem que calcular isso daqui no infinito, menos isso calculado no zero. Bom, quando t tende para infinito, essa exponencial aqui vai para zero. E aí, assumindo que essa função aqui se comporta bem no infinito, certo? De modo que a exponencial vença essa disputa aqui, isso daqui vai para zero no infinito. Então, isso daqui, quando t tende para infinito, vai para zero devido à exponencial. Então, isso limita, de certa forma,
a classe de funções f aqui, né, mas vamos considerar que f tem um bom comportamento quando t tende para infinito, de modo que f vezes a exponencial vai para zero. Portanto, isso daqui é zero no infinito. Aí, menos isso daqui calculado em zero. Menos s vezes zero é zero, e exponencial de zero é 1. Sobra isso daqui, ó. S vezes essa integral aqui. Só que essa integral é a transformada de Laplace da função, né? Isso aqui é a transformada de Laplace de f, que é o f de s. Portanto, a transformada de Laplace da derivada da função vai ser isso daqui, ó, conforme a gente queria de fato demonstrar, né? É o que está lá na nossa tabela. Vamos começar então uma nova sessão. Aplicações das transformadas de Laplace nas equações diferenciais ordinárias. Então, vamos pensar o seguinte. A gente agora sabe aplicar a transformada de Laplace em derivadas de funções. E equações diferenciais são equações que envolvem derivadas, né? Então, a gente consegue aplicar a transformada de Laplace nas equações diferenciais que a gente está vendo até então. Vamos começar, então, essa aplicação com um exemplo. Calcule solução, calcule não, encontre a solução da equação. Aí vamos pegar uma que a gente já resolveu. Então, encontre a solução dessa equação diferencial utilizando transformada de Laplace. O que a gente faz, né? Vamos pegar a equação e aplicar a transformada de Laplace em ambos os lados. Aí, a transformada de Laplace, ela é linear. Portanto, ela pode ser distribuída para essas parcelas aqui, tá bom? E as constantes multiplicativas podem ser colocadas para fora. Pega a transformada de Laplace e distribui para cada uma dessas funções aqui. E aí a constante pode ficar para fora aqui, e aqui também, ó, a constante fica para fora, o menos 2. E calcula a transformada de Laplace só de y. E aí, a transformada de Laplace de zero é zero. E aí vamos considerar o seguinte, né? Que a transformada de Laplace de y, aí vamos considerar que a variável dessa equação diferencial é t. A transformada de Laplace de y de t é yzão de s. E aí, encontrar a solução da equação diferencial é descobrir justamente quem é y de t. Esse y de t que está aqui dentro, eu não sei quem é, tá bom? É quem a gente quer descobrir. É a solução da equação diferencial. E aí, eu não sei quem é, mas a transformada de Laplace vai ser dada por essa y de s aqui, que eu também não sei quem é. Mas aí eu posso tentar descobrir quem é a transformada de Laplace, né? O que eu vou fazer? Eu vou calcular a transformada de Laplace da segunda derivada e da primeira derivada e vou substituir aqui. Então, a transformada de Laplace da primeira derivada vai ser igual a s vezes y de s menos yzinho calculado em zero, né? A transformada de Laplace da derivada de segunda ordem vai ser s ao quadrado multiplicado pela transformada da função, menos s vezes y de zero, menos y' de zero. Aí, tudo isso daqui, ó, a gente substitui dentro da equação diferencial. Substitui aqui dentro. Substituindo aqui, a transformada da segunda derivada é tudo isso daqui. E eu coloco aqui. Menos a transformada da primeira derivada. E a transformada da primeira derivada é isso daqui. Eu coloco aqui dentro. Coloquei esse colchete porque o sinal de menos vai ser distribuído para todo mundo, tá bom? E a transformada de Laplace da função, que eu quero saber quem é, eu estou chamando de y de s. Então, tá aqui. É só organizar isso daí agora. Esse menos aqui, distribui aqui para dentro, vai ficar menos e aqui vai ficar mais. Eu vou colocar aqui mais para a esquerda da equação todo mundo que tem y de s. Esse daqui tem y de s. E esse daqui tem y de s também. Aí, ó, y de s agora apareceu nessas três parcelas, posso colocar ele em evidência. E todo mundo, isso que está aqui, ó, eu posso passar para o outro lado trocando o sinal. O y de zero aparece em dois lugares diferentes, eu vou colocar junto eles aqui. Ó. E aí tudo que multiplica o y de s, o yzão de s,
Posso passar para o outro lado dividindo. E aí vai ficar o seguinte, ó. E aí o que estava lá multiplicando passou para cá, dividindo. E olha só, né? Eu não sei quem é a função y de t, a solução dessa equação diferencial aqui, quem é o y de t. Mas eu sei quem é a transformada de Laplace dele. É isso aqui, ó, essa função de S. Isso aqui são constantes. Ó. Então, eu não sei quem é a função, mas eu sei quem é a transformada de Laplace. E então, qual vai ser o problema agora? Vai ser descobrir qual é a função cuja transformada de Laplace é dada por essa expressão aqui. Se eu descobrir quem é essa função, eu descubro quem é a solução do meu problema. É assim que funciona resolver equações diferenciais utilizando transformada de Laplace. Eu tenho que pensar o inverso, né? Eu sei calcular a transformada de Laplace de uma função. Eu tenho que pensar o seguinte, dada uma transformada de Laplace, qual é a função cuja transformada de Laplace é aquela que foi dada? Mais ou menos como o problema de relação entre derivada e integral, né? Um é o inverso da outra. Tá bom? Então, y de S aqui é a transformada de Laplace da função y de t, que é a solução da equação diferencial. Então, ó, essa aqui a gente não sabe quem é, mas a transformada de Laplace a gente sabe quem é. O que a gente faz? A gente aplica a transformada de Laplace inversa. Então, a solução da equação diferencial será dada pela transformada de Laplace inversa, certo? Ou, na verdade, transformada inversa de Laplace. A solução da equação diferencial será dada pela transformada inversa de Laplace, que é a seguinte, ó. Transformada de Laplace elevado a menos 1, para indicar que é a transformada inversa da função y de S é igual a y de t. Então, a transformada inversa é aquela que, quando eu aplico na função no espaço S, devolve a função no espaço t. Mas olha só, aí surge um outro problema, né, que calcular a transformada de Laplace, e agora como tem a transformada inversa, né, a gente vai chamar a transformada direta. De vez em quando vai usar o termo transformada direta de Laplace. Calcular a transformada direta, a gente tem uma fórmula, né, que a gente viu lá no começo desse capítulo. Né? A transformada inversa não tem uma fórmula. Como é que a gente vai fazer, então, para calcular a transformada inversa? A gente vai utilizar sempre a nossa tabela que a gente construiu aqui, de transformadas de Laplace. Então, para calcular a transformada inversa, não tem uma fórmula, a gente vai usar a tabela. Né? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Voltando ao exemplo. Aí, vamos considerar as condições iniciais aqui desse exemplo. Né? Vamos considerar que a função calculada em zero é igual a 1 e a derivada da função calculada em zero é igual a zero. Aí, essas daqui são as condições iniciais do problema. Encontre a solução da equação diferencial, tal que essas condições aqui sejam satisfeitas, tá? E aí a gente está considerando, por simplicidade, essas duas aqui. Mas, de modo geral, poderia ser qualquer outro par de valores aqui. Então, agora, a função calculada no zero, a gente está dizendo que é 1, então nem precisa estar aqui. E a derivada da função calculada no zero, a gente está dizendo que é zero. Então, não precisa estar aqui também. Essa é a função. Pergunta agora, né? Qual é a função cuja transformada de Laplace é dado por isso daqui? Aí, olha só, não é? Tem vários elementos aqui na nossa tabela, né? A gente pode consultar e verificar, né? Isso daqui se parece com alguma das transformadas que a gente já calculou. E, em geral, as transformadas de Laplace dessas funções são sempre funções racionais de S, né? E aí aqui tem um polinômio dividido por outro polinômio, né? Só que, à primeira vista, não parece, né? Com nenhuma dessas daqui. Aí o que a gente faz? Manipula essa função até que ela fique semelhante a alguma dessas daqui. Ó. O que a gente pode fazer aqui? Nota que no denominador tem uma equação de segundo grau. A gente pode fatorar essa equação de segundo grau encontrando as raízes dela, né? Vamos encontrar as raízes do denominador. Né? Quando é que o denominador é zero, né?
Esse denominador aqui pode ser escrito como sendo S menos uma das raízes, que é 2, que multiplica S menos a outra raiz, que é menos 1. Aí, menos por menos aqui vai ficar mais. Ó, eu posso escrever esse denominador fatorado assim. Sempre que as raízes são reais, eu posso escrever um polinômio do segundo grau como sendo S menos uma raiz, vezes S menos a outra raiz. Aí, voltando. Esse denominador, eu vou substituir por isso daqui. E a ideia vai ser separar essas frações. A gente vai fazer isso sempre que for resolver uma equação diferencial utilizando transformada de Laplace. Separar as frações. Então, basicamente, qualquer equação diferencial que a gente for resolver nesse capítulo de transformada de Laplace vai ter que ser, uma fração vai ter que ser separada, né? Método de separação de frações. Então, separando a fração, tem esse produto no denominador, eu tentar escrever isso como uma soma de frações, onde o denominador de cada fração é uma desses fatores aqui. Aqui é S menos 2, e no outro vai ser S mais 1. Aí eu tenho que descobrir quem são os numeradores. Eu vou chamar aqui de A e aqui de B. É possível escrever essa fração aqui separada dessa forma? Se for possível, quais são os valores de A e B? Vamos lá, né? Calcula o MMC aqui, né? Multiplica cruzado, né? E aí o resultado vai ser o seguinte, né? S mais 1 vai multiplicar aqui, S mais 2 vai multiplicar aqui, somo tudo dentro de um denominador só e multiplico os denominadores. Pronto, isso foi o MMC, né? Para somar frações com denominadores diferentes. Agora eu distribuo A e B, né? A e B aqui são constantes, tá bom, pessoal? Que eu estou querendo descobrir quem são. Parecido com o método de coeficiência determinada. Eu vou distribuir aqui, usando a propriedade distributiva, para cá e para cá. E o B também, para cá, para cá. Os termos que tem S, eu vou colocar mais para a esquerda aqui. E aí tem dois termos com S, posso fatorar S, tá bom? Colocar S em evidência. Tem S aqui e aqui, coloco em evidência. Aí, olha só, para que duas frações sejam iguais, né? Se os denominadores são iguais, que é o caso aqui, ó, os denominadores dessas duas frações são iguais. Então, para que as frações sejam iguais, os numeradores têm que ser iguais. Nos numeradores, eu tenho um polinômio de cada lado. Para que polinômios sejam iguais, os coeficientes correspondentes deles têm que ser iguais. Ou seja, o que multiplica S aqui desse lado tem que ser igual ao que multiplica S desse lado. E o termo independente desse lado aqui tem que ser igual ao termo independente desse lado. Portanto, o que multiplica S aqui desse lado? A mais B. E o que multiplica S do outro lado? 1, certo? Posso até colocar aqui, mas nem precisa, tá? Colocar esse 1 aqui. Então, A mais B tem que ser igual a 1. O termo independente desse lado é A menos 2B. Tem que ser igual ao termo independente aqui do outro lado, que é menos 1. Portanto, eu tenho um sistema linear aqui, né, de duas equações e duas variáveis, né, para resolver. O que é que eu posso fazer? Eu posso subtrair uma equação da outra aqui, né, para eliminar uma das variáveis e descobrir o valor da outra. Né? Subtraindo uma equação da outra, né? Aí vai ficar A menos A, que é 0. B menos 2B vai ser 3B. E 1 menos 1 vai ser 1 mais 1, que é 2. Isso implica que B é igual a 2 terços, né? É igual a 2 dividido por 3. E aí, A mais B é igual a 1, né? Eu pego a outra equação, né? Mas o B eu acabei de calcular, que é 2 terços. Portanto, eu passo para o outro lado subtraindo, vai ficar 1 menos 2 terços. E 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3. E 3 menos 2 é 1. Então, 3 terços menos 2 terços é 1 terço. Daí, né? A é igual a 1 terço e B é igual a 2 terços. E isso daqui é a transformada de Laplace da função y que eu quero descobrir quem é, né? Vou reescrever aqui a mesma equação sem essa parte do meio, para a gente ver, ó. Posso até fazer assim, ó, esse 1 terço, eu tiro daqui, boto aqui para frente multiplicando, fica 1 aqui.
O 2/3 é a mesma coisa, eu tiro daqui e ponho aqui para frente. Essa é a transformada de Laplace da função. Então, finalmente, o y de t, que é quem eu quero descobrir, é a transformada inversa de y de s. E o y de s eu sei quem é, tá? Acabei de obter aqui, ó. Então, a transformada inversa do y de s, onde o y de s é tudo isso aqui. No lugar de y de s, eu coloco aqui, ó. A transformada inversa de Laplace, ela é linear também. Aliás, eu deveria ter falado isso antes, né? Depois eu tenho que lembrar de colocar aqui que a transformada inversa satisfaz a propriedade de linearidade também. Então, dá para a gente fazer o seguinte. Essa transformada inversa aqui, eu posso distribuir para essa soma. E essas constantes aqui vão ficar de fora das transformadas inversas. Então, isso daqui eu vou distribuir para cá e para cá. Aí, olha só, né? Agora, as transformadas... olha só, o problema inicial era calcular a transformada inversa disso daqui, não é? Aliás, cadê? Disso daqui. Olhando lá para a nossa tabela, nada era parecido com isso, né? A gente conseguiu manipular essa função, separando frações, fazendo com que ela fique dessa forma aqui. E aí, utilizando a linearidade da transformada de Laplace e da sua inversa, a gente tem que calcular as transformadas inversas dessas duas funções aqui. E aí, essa daqui já se assemelha a uma delas, né? Que é a transformada da exponencial, né? Então, vamos lá na nossa tabela e consultar. A transformada da exponencial é 1 sobre s menos a. Sabendo que a transformada da exponencial de a vezes t é igual a 1 sobre s menos a, então, a transformada inversa de 1 sobre s menos a é a exponencial. Essa é a definição da transformada inversa. E a gente está calculando transformadas inversas aqui dessas duas funções. Eu vou colocar elas em vermelho. 1 sobre s menos 2 é a transformada de Laplace da exponencial de 2t. E 1 sobre s mais 1 é a transformada de Laplace da exponencial de menos t, de menos 1 vezes t. Então, sabendo disso daqui, né, temos finalmente que a função y de t vai ser isso daqui, né? E aí, a transformada inversa dessa função aqui, 1 sobre s menos 2, é exponencial de 2t. Então, isso daqui é exponencial de 2t. E a transformada inversa de 1 sobre s mais 1 é a exponencial de menos 1 vezes t. Mesma coisa que menos t. Então, tá aí. Ó. A gente voltou agora para o espaço t e tá aí a solução da equação diferencial com as condições iniciais já aplicadas. Ó. A transformada de Laplace tem essa vantagem ainda, né? Ela já fornece para a gente o resultado do problema aplicadas às condições iniciais. Então, em resumo, né, o que a gente faz? A gente aplica a transformada de Laplace sobre a equação diferencial e encontra uma equação algébrica no espaço S. E aí é fácil resolver, é só isola o y de S. O y de S é a solução da nossa equação diferencial, só que no espaço S. Ou seja, é a transformada de Laplace da nossa solução. Aí, então, se a gente tem a transformada de Laplace, basta aplicar a transformada de Laplace inversa. Na prática, significa verificar na tabela qual é a função cuja transformada de Laplace é dada por y de s, para cada caso. E aí, o que vai acontecer, né? A função que a gente vai obter no espaço S, nem sempre vai estar semelhante a alguma lá das tabelas, tá bom? Nem sempre vai ser óbvio qual é a função cuja transformada de Laplace é dada por y de s. A gente vai sempre ter que fazer uma manipulação que, em geral, vai ter que envolver separação de frações, tal como foi feito aqui. E aí, quando a gente separa as frações, aí fica óbvio, olha só, né? Fica evidente que isso daqui são transformadas de exponenciais. Aí, calculando a transformada inversa dessas funções aqui, são exponenciais de fato. São essas duas. E nota, essa aqui é a solução da equação diferencial com as condições iniciais já aplicadas.
É assim que a gente vai fazer sempre, pessoal, para resolver qualquer equação diferencial utilizando transformada de Laplace.